Essa série tem como tema Cartas de Jesus à Igreja na pós-modernidade. A gente fez ali naquela forma, ali, por causa do espaço mesmo, né? A gente tem um irmão lá de Moça Bonita que está abençoando a gente com essas artes aí. Oremos pelo Davi, esse jovem que tem nos abençoado, nos ajudado também com rede social, etc, né? Nos ajudou a criar a página e tem nos ajudado aí com esse conteúdo para mídia social. Mas o tema mesmo da série é Cartas de Jesus à Igreja da pós-modernidade. Vamos repetir o tema para a gente poder fixar? Vamos lá. Cartas de Jesus à Igreja na pós-modernidade. Mais uma vez. Cartas de Jesus à Igreja na pós-modernidade. Muito bem, meus irmãos. Vamos então ler o texto da palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Diz a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Palavra do Senhor para nós nessa noite. Meus irmãos, eu queria nessa introdução fazer aqui um pequeno panorama histórico, desde o nascimento de Jesus em Belém até esse período no final do primeiro século da era cristã, onde essa carta, esse livro foi escrito. Carta porque você vai perceber lá no início do Apocalipse capítulo 1, você vai perceber que João, o apóstolo, ele está endereçando a um destinatário, que são justamente as 7 igrejas da dispersão, as igrejas que ficavam na Ásia Menor. Então nós começamos dizendo que no recorte histórico, o nascimento de Jesus em Israel, ele se dá já durante o Império Romano, o maior império da história. Você percebe que no período do nascimento de Jesus, o imperador era César Augusto. Ele governou entre 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Depois veio o imperador Tibério César. Ele governou de 14 depois de Cristo, portanto, durante a adolescência de Jesus, até o ano 37 da era cristã. Portanto, Jesus, ele foi morto e ressuscitado no período do império do imperador Tibério César. E é justamente nesse período de Tibério César que a obra missionária começa a se expandir. Jesus ressuscita no 3º dia, passa ainda mais 40 dias com os discípulos. E ele avisa aos discípulos que, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E em 10 dias, entre o intervalo da festa da Páscoa e a festa do Pentecostes, você tem no dia de Pentecostes o quê? O evento da descida do Espírito Santo. E ali começa a era da igreja. E ali começa a obra também missionária, já com o apóstolo Pedro pregando àqueles que estavam ali presentes na festa do Pentecostes, onde houveram ali 3.000 conversões. Glória a Deus, né, irmãos? A obra missionária começa, então, durante o império de Tibério César. Ele é sucedido por Calígula, que governou pouco tempo, entre 37 depois de Cristo a 41 depois de Cristo. Um homem mau, um homem que, por tanta maldade, foi vítima de assassinato. Logo após, vem o imperador Cláudio, e ele vai governar no Império Romano entre 41 a 54 depois de Cristo. E foi justamente nesse período em que houve uma grande fome no mundo, em que foi profetizada pelo profeta Ágabo, profeta
lá de Israel. E nesse período, entre 41 e 54, os judeus foram expulsos de Roma. E Paulo, nesse período, onde a perseguição aos judeus e aqueles que viviam em Israel era grande, então havia uma escassez, Paulo, nesse período, ali, entre o ano 50, alguma coisa assim, ele está pedindo aos coríntios, por exemplo, na segunda carta, donativos, né, recursos financeiros para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Ele vai fazer um apelo lá aos coríntios para que eles possam ser generosos e abençoar os irmãos que estão no Oriente e estavam passando por muita necessidade. Cláudio é sucedido assim por Nero. Ele começa a governar em 54 depois de Cristo até o ano 68 depois de Cristo. E ele foi um dos mais perversos imperadores da história. Um homem mau, cruel, depravado, um homem que mandou até matar, irmãos, a própria mãe. Você acredita nisso? Um homem sem escrúpulos. E foi no seu governo que Roma foi incendiada, um incêndio criminoso, ao qual ele colocou a culpa dos cristãos. Os cristãos passaram a sofrer muita perseguição, ao ponto de alguns cristãos serem presos e sofrerem um martírio, se tornando a iluminação da cidade. Eram presos nos postes e queimados vivos para iluminar a cidade. Uma cidade que ele destruiu, mas acusou os cristãos de serem os autores do crime. Roma foi incendiada então em 64 depois de Cristo. E foi justamente ali no final do seu governo, entre 66 a 68, que os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados. A história mostra que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A crucificação era uma das penalidades, né? uma das penas da lei romana, uma das piores, né? E Paulo foi decapitado. Depois da morte de Nero, depois da morte dele em 68 depois de Cristo, ele se suicidou. Em 69 a 79 nós temos o governo de Vespasiano. E é nesse governo que Jerusalém vai cair nas mãos dos romanos até o ano 70, onde vai acontecer uma guerra e a dispersão dos judeus. Eles vão ficar de novo sem pátria. E é nesse ano 70 que é inaugurado o Coliseu Romano, que é o anfiteatro da morte. Ali os leões, né, os cristãos também foram lançados à boca dos leões nesse período. Houve muita perseguição. Depois assume por um pouco tempo Tito Flávio, general que tomou Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Mas é em 81 até 96 depois de Cristo que governa Domiciano, apelidado de o segundo Nero. E ele ganhou esse apelido porque ele tinha uma maneira cruel e violenta de atacar e perseguir a igreja do Senhor. Então, nesse momento do imperador Domiciano, entre 81 e 96, nós temos um recorte histórico, onde praticamente todos os apóstolos foram martirizados. Nenhum dos apóstolos morreu de morte natural. O único que nós temos entendimento que houve uma morte natural foi o apóstolo João. Foi o apóstolo também que mais durou nesse período. E João, ele foi então exilado, ele não foi morto por nenhum imperador. João pastor em Éfeso, a atual Turquia, e Éfeso ela é a capital da Ásia Menor naquele tempo. E justamente foi nesse período em que ele pastoreava lá, que ele foi deportado, foi perseguido e foi exilado para a ilha vulcânica do Mar Egeu, conhecida como Ilha de Patmos. Era uma espécie de colônia penal. Você não era decapitado nem nada disso, mas você era forçado a trabalhar até a morte. Então João foi levado já na velhice, já aí no fim da sua vida, para Patmos. Bom, a gente vê esse cenário, e é o cenário histórico onde Apocalipse é escrito, então no final do primeiro século. E, irmãos, aqui já vem uma palavra de esperança para a igreja, porque a impressão que se dá, os apóstolos martirizados, a igreja sendo perseguida, João exilado, a impressão que se dá é que a história estava nas mãos do imperador Domiciano. Mas não, irmãos. A história nunca deixou de estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A história, ela está nas mãos do nosso Deus. E ele tinha algo para fazer naquele tempo. O que parecia o fim da igreja, mediante a tanta perseguição e sofrimento, se tornou uma porta de esperança para a igreja. Porque ali em Patmos, João tem uma revelação da pessoa do Cristo glorificado, ressurreto, glorificado.
É quando ele vê essa aparição maravilhosa. Diz a palavra que quando Jesus aparece, ele cai como morto diante de tanta glória, diante da majestade, do quão extraordinário foi aquele evento. Aquele homem, ele cai como morto, mas Jesus, ele se apresenta a ele. O apóstolo João vai escrever Jesus, ele vai dizer, né? Seus cabelos são brancos como uma lã branca. Os seus olhos são como uma chama de fogo. Seus pés são como latão de bronze reluzente, bronze polido. Da sua boca sai uma espada afiada e a sua voz é como voz de muitas águas. A Bíblia fala que Jesus, quando João cai como morto, ele coloca a mão direita sobre ele, e diz o que está lá no versículo 18 do capítulo 1. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O texto continua dizendo, você pode acompanhar comigo, você pode virar aí uma página e acompanhar, capítulo 1, versículo de número 19 e 20. O texto vai dizer, escreve, pois, as coisas que viste e as que são, ou seja, passado, viste, são presentes, as coisas que são agora presentes, e as que hão de acontecer futuro, depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, ele vai explicar, são os anjos das 7 igrejas, são os pastores, são os líderes das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A gente vai caminhar aqui no estudo para entender melhor. Então ali o Senhor manda João escrever, logo no início desse texto, desse livro, as cartas do Senhor Jesus para as igrejas da Ásia Menor, as igrejas da dispersão, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, é importante dizer também, meus irmãos, que a cidade de Éfeso, ela é uma cidade muito importante. Ela é a capital da província romana na Ásia. E a cidade de Éfeso, naquela época, ela tinha mais de 300 mil habitantes. Uma cidade fortemente marcada pela idolatria. E ela também tinha um templo que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo feito para adorar a deusa Diana. Isso está lá em Atos. E esse templo dizem que era uma construção faraônica, envolvido e pavimentado e banhado de ouro, 4 vezes maior do que o Parthenon, que é o templo em Atenas, feito para a deusa Atenas, considerado aí um dos maiores monumentos culturais e históricos da humanidade. Interessante que lá nesse templo em Éfeso, templo da deusa Diana, os nichos do templo, eles eram o principal produto, e os visitantes, os comerciantes daquela região compravam e levavam os nichos do templo de Diana. Mas havia lá um forte ocultismo, havia muita bruxaria naquela região, né? E Éfeso era um dos lugares, o templo principalmente, era um dos lugares de adoração, dos principais locais de adoração ao imperador romano. Então Paulo, a Bíblia diz que na sua 3ª viagem missionária, ele fica lá em Éfeso por 3 anos. E aí nós podemos ver um dos maiores avivamentos da história, meus irmãos. Você imagina um pregador numa cidade de 300 mil habitantes, mais de 300 mil habitantes, e esse pregador não tem tecnologia, não tem rádio, não tem TV, ele não tem como fazer uma grande cruzada, levar uma caixa de som como essa aqui, e anunciar o evangelho para tanta gente. Só que mesmo assim, meus irmãos, em 3 anos que o apóstolo Paulo fica em Éfeso, o que se vê é a idolatria entrando em colapso. O que se vê é feiticeiros se convertendo e queimando seus livros em praça pública. A palavra de Cristo vai prevalecendo na cidade, vai crescendo na cidade. E aquela igreja começa a plantar outras igrejas na Ásia Menor, no entorno. Então é Éfeso que vai plantar a igreja de Pérgamo, de Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E vai plantar também Colossos e Herápolis. Todo aquele entorno, toda a Ásia Menor. Mas a principal cidade foi aonde o apóstolo Paulo plantou a igreja primeira, né? E ali o evangelho foi se espalhando pelo ocidente. Então nós vivemos ali no período do ministério de Paulo um grande avivamento espiritual.
Depois que Paulo saiu de Éfeso, ele vai para Jerusalém, ele fica preso lá e fica 2 anos sendo acusado em Cesareia, até que ele apela a César e passa a ser julgado em Roma. E na primeira prisão em Roma, Paulo vai escrever a carta aos Efésios, uma carta em que ele vai destacar na igreja dos Efésios a fé, a esperança e o amor dos irmãos. Ele destaca isso no início da carta. Agora, irmãos, depois de contar todo esse cenário histórico, porque é uma introdução, né, para que você entenda em que momento da história esse texto ele se encaixa. Porque veja, isso que eu estou falando agora no ministério de Paulo, foi ali, entre 50 e 60 depois de Cristo, mas a carta de Jesus, ela é escrita para a mesma igreja no ano 96, aproximadamente, depois de Cristo, já no final do primeiro século. E Jesus percebe e enfatiza e identifica a fidelidade doutrinária da igreja em Éfeso. Também identifica a integridade moral dos irmãos. Ele vai também destacar a sua perseverança, apesar de todo o sofrimento e perseguição que eles sofriam naquela época. Porque não era muito simples servir a Cristo em Éfeso, uma região ainda tomada por idolatria, uma região que havia perseguição do Império Romano, onde a igreja de fato ela sofria na pele a dificuldade que era servir a Cristo num país que era odioso, tinha ojeriza ao Evangelho. Agora você vai perceber que também que nessa carta Jesus vai confrontar a igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, nós podemos verificar, e nós vamos abordar isso mais profundamente. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, nessa introdução, acredito que pelo horário eu não vou conseguir hoje terminar a carta a Éfeso, o estudo da carta a Éfeso, mas nesse estudo introdutório, já abordando essa carta de Jesus a Éfeso, eu percebo que todas as 7 cartas que Jesus escreveu no Apocalipse são cartas que ele escreve não só para as igrejas da Ásia Menor. Não é uma carta que apenas nós vamos ler como retratando problemas temporais daquela igreja local, daquele momento histórico. Eu acredito de todo o meu coração, meus irmãos, que essa carta e essas cartas foram escritas também para nós, para a primeira do Mendanha. Eu acredito na contemporaneidade, na atualização, ou na atualidade, melhor, do texto sagrado. Esse texto de uma maneira muito especial. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 96 depois de Cristo, com a igreja passando por muita perseguição, muito sofrimento. Mas eu acho que a igreja brasileira, principalmente PIB do Mendanha, em 2025, enfrenta desafios aos quais essa carta dialoga com a nossa realidade. Só que os nossos desafios não são os desafios dos irmãos efésios. E eu queria destacar aqui, antes de avançar o estudo, quais são os nossos desafios. Eu acho que você e eu precisamos entender que a Bíblia, ela não pode ser lida apenas a título de informação. Porque o texto bíblico, ele não é apenas informativo, mas ele é formativo. E eu diria além, ele é transformativo. Ele informa, mas ele também forma um discípulo. Ele forma um caráter em nós. E ele, porque forma, nos transforma. Porque para formar o caráter de Cristo em nós, ele tem que ser um texto para nós muito mais do que uma informação cristã, teológica, bíblica. Eu creio na Bíblia respondendo demandas desse tempo que nós estamos vivendo aqui. Quais são então, irmãos, os desafios? Aí eu acho que nesse momento o pastor, a igreja, a membresia, precisa ler a Bíblia, mas também precisa ler o jornal. Eu creio que a Bíblia, a palavra de Deus como revelação especial de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Alguém falou isso, Billy Graham? Alguém usou essa frase? Criou essa frase. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Eu creio nisso. Mas eu creio também que os cristãos precisam ler a Bíblia olhando a sua volta, a sua realidade. Porque você há de convir comigo que você está em 2025. Talvez, deixa eu perguntar aqui, os irmãos de mais tempo de PIB do Mendanha. Quem aqui são os mais antigos nessa igreja? Levanta a mão. Selmo, quantos anos aqui nessa igreja?
Com quantos anos? Não entendi, gente. Tu veio para a igreja com 1 ano de idade. Tu veio para cá com 1 ano de idade. E tu tem 73 anos. É isso? 72. Quase o tempo da igreja, é isso? Tá bom. Quase membro fundador, né? E a irmã lá atrás? Que levantou a mão também. Quantos anos? Perdeu a conta, irmã? Mesma coisa? 70 e poucos anos também? Hã? Não pode, 65. Nasceu aqui também. Tem mais alguém aí que tem mais de 30 anos aqui? Mais de 20? Está aqui há 20 anos, irmão? Mais ou menos? Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há 20 anos atrás, portanto, 2005, o mundo era o mesmo que o mundo de hoje. 2005 comecei a namorar a Thalita. A gente completa 20 anos hoje, esse ano, amor. Olha aí, 20 anos de namoro. Tem que comemorar, comemora o namoro, tá? 20 anos. Não esqueça, olha para a Márcia, não esqueça da Márcia. Eu já perdoei, tá, irmã? Eu esqueço sem dor. Você sabe o que a Márcia falou para mim quando eu estava começando a namorar a Thalita? Porque eu era uma caveira, uma coisa meio estranha, um ser humano diferente, osso puro. Aí eu tô filmando ali, ó, essas horas que fica complicado para mim, né, irmão? Mas aí eu apareço, né, com aquela afeição, com pouca afeição, né, irmão? Um pouco mal afeiçoado, com uma gata que sempre foi linda, ok? Fui muito abençoado mesmo. E aí o que acontece? Eu encontro o Márcio, naquele baixo da Manainha aqui, na Danha. Tinha poucos anos também de existência lá. E aí eu encontro ela, de mão dada com a Thalita, ela olha pra mim. É a sua namorada? Ô Diácono, ajuda meu irmão, a criança tá coitada da criança. A criança tá... Ajuda a criança ali. Dá uma aguinha pra ela poder... Tá acalmar. Ajuda a mamãe lá. Deixa eu voltar aqui, né? Me perdi aqui. Eu tô falando, tô ouvindo show de criança e tá tirando minha concentração. Tava de mão dada, A Márcia tá assim, ó. Poxa, eu tinha esquecido já, pra que lembrar? Segue esse negócio. Já tá no mar do esquecimento já. Mas é engraçado lembrar, gente, porque é outro tempo. É outro tempo. Ela falou, é sua namorada? Eu falei, Ela falou assim, rapaz, Deus tem muita misericórdia de você. Aí eu fiquei assim olhando pra ela, eu falei, não tem reação pra isso, né, gente? Eu fiquei olhando pra ela, falei, ok. Né? E com o tempo a gente libera perdão, né, irmão? Porque a gente é crente, né? Porque em alguma hora a gente libera perdão, mas libera perdão há muito tempo. Mas eu fiquei naquela, doeu, irmão, doeu. Márcia, confesso que doeu. Não dói mais, mas doeu naquela. 2005. Acho que ela me abordou ali, era 2006, 2005. Foi logo no comecinho mesmo. Olha só que profético, eu já sabia lá na frente, mano. Que é isso? Glória a Deus. Mas então, naquela época, eu não tinha barriga, olha que coisa. Mas também não tinha carro. Não tinha nem carteira. Enfim, eu estava no meu primeiro emprego. Gente, era outro ano. Isso eu estou voltando 20 anos aqui com meu irmão, que está aqui há 20 anos. Tenho certeza que o irmão, talvez, quando estava aqui, talvez, eu vou chutar. Tinha alguma bateria igual essa aqui, diferente disso aqui, ou não? Já tinha uma bateria aqui, 2005? Vou botar assim, ó. Mas aqui, ó, vamos para o Selmo aqui. Vamos para o Selmo, 1980, 85, quando eu nasci, há 39 anos atrás, tinha bateria aqui? Duvido. Cantava música que não fosse cantor cristão? De forma nenhuma. E bater palma? Para aplaudir o homem, rapaz? Para louvar o homem? Isso aqui não é show, não. A igreja não está em 1980. Não está em 1990. Está em 2025. Eu vou te falar os desafios de 2025. Desafios sociais. Fragmentação social. A pós-modernidade é marcada pela perda de referências coletivas, como igreja. Hoje em dia, para o jovem desse tempo, comunidade é uma coisa difícil. Sabe por quê? Porque o jovem desse tempo está lidando com ansiedade e depressão, coisa que você não tinha tempo para resolver, porque muito cedo você era colocado para trabalhar. Porque você não tinha vício em tela. Você não passava 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, jogando no celular. Porque você, meu irmão e irmã da minha época,
e para trás, não tinha essa internet. Você, em relação à mídia, em relação ao conhecimento televisivo, artístico, midiático, você precisava ir para a TV, e geralmente aqui pegava era Globo. E você era pautado pelos programas globais. Esporte, cultura, novela, jornalismo. O que o jornalista falou é a verdade, naquele tempo. Hoje, meu irmão, o jovem ele tem uma dificuldade de viver em comunidade, porque ele tem uma dificuldade de sociabilizar. Porque o jovem desse tempo, ele está aprendendo a se sociabilizar online, virtualmente. Porque para nós, existe um mundo real, certo? E um mundo virtual. Para mim, culto é na igreja. YouTube não é culto. Para o jovem, não há diferença entre real e virtual. A diferença é entre real e presencial. Ou melhor, virtual e presencial. Alguns aqui foram adolescentes na pandemia e tiveram referência de ensino no ensino médio online. Não chegaram a tocar no professor. Quem aqui teve aula na pandemia online? Cadê? Levanta a mão, jovem aqui presente. Olha aí. Coitada da menina, 14 anos, nem isso ela teve. Ela estava ainda no fundamental, na pandemia. Mas as meninas ali tiveram ensino online. Nós nunca tivemos um ensino online na nossa vida. E eu te falo, meu seminário é online, vou terminar agora esse semestre, e é uma dificuldade que temos só a misericórdia de Deus. Então, religião, Estado, comunidade, o povo, essa sociedade desse tempo é uma sociedade extremamente individualista. O que se pensa é em mim, o que se pensa no eu, não pensa no nós. Isso enfraquece os laços sociais e aumenta a solidão e o isolamento. E nós fomos forçados a ficar isolados socialmente na pandemia. Segundo desafio social, identidades múltiplas. Para nós, está muito claro que a identidade de gênero de um ser humano é masculino e feminino, homem e mulher. Dificuldade aí, adultos, alguma dificuldade nisso? Nenhuma. Essa geração 2025, jovem, adolescente desse tempo, e até muitos adultos, já começam a trabalhar a ideia de uma construção de identidade fluida e variável. E aí são levantadas as questões de gênero. Eu sou o que eu me sinto, o que eu sinto que sou. Isso vai afetar também raça, etnia e especialmente sexualidade. Nós temos também o desafio social das desigualdades, porque, veja, você mora no Brasil, você mora no Rio de Janeiro. Eu tenho um pastor amigo que está agora servindo em Gaspar, Santa Catarina, uma cidade que tem mais emprego do que pessoas para trabalhar. Uma cidade em que um jovem daqui, se ele souber dessa cidade, ele for para lá, os salários lá estão na faixa de 2.500, 3.000, 4, 5, 6, 7 mil. E não está pedindo faculdade, muita coisa não. Uma especialização básica, dependendo do trabalho, você pega aí um trabalho de 3 mil reais sem ter faculdade. Mas arruma emprego aqui no Rio de Janeiro. A verdade é que muitas pessoas no Rio de Janeiro hoje, elas estão trabalhando para comer. Porque as contas só estão aumentando, os tributos só estão aumentando. Está fácil empreender no Brasil? No Rio de Janeiro, Jonatas? Está fácil pagar um monte de imposto, um monte de tributo para o imposto da prefeitura, do estado e do governo federal? Você vive num país onde uma massa pequena, de 6%, é milionária, bilionária, e você tem uma grande massa de pessoas que não tem acesso a água potável, nem a esgoto, nem a saneamento básico. Tem muita gente que não tem nem esgoto, não tem nem utilidade básica na vida. Eu estou falando de milhões e milhões de brasileiros. Uma realidade que é a sua, que é a minha. Realidade de pobreza, dificuldade de acesso a uma saúde pública de qualidade, de uma educação pública de qualidade. Como é que é a fila hoje do hospital? Como é que é a fila do UPA e da Clínica da Família? Quem vai aqui à UPA, Clínica da Família? Levanta a mão. Chega lá de manhã, sai em 10 minutos, meia hora, uma hora no máximo. Como é que funciona isso, irmão? E o CISREG, como é que faz para você agendar uma consulta? Eu estou falando uma coisa muito, muito distante. Fatores econômicos, desafios econômicos. O avanço da tecnologia, do capitalismo global, mudam as relações de trabalho, e aí você tem agora empregos temporários, instabilidade e insegurança econômica. Você está no emprego, mas tudo depende do mercado. Eu vivi muito isso. Eu trabalhei em empresa que, de repente, começou a quebrar lá as vendas, começou a cortar
funcionário. O consumo exacerbado, a lógica do consumo na pós-modernidade promove valores voltados à superficialidade e à satisfação imediata. Na pandemia nós descobrimos que não precisa sair de casa nem para fazer compra. Eu fiz a minha primeira compra pelo iFood, compra de mês. Deu certo, né, amor? Caramba, chegou tudo lá certinho. Aí no mês seguinte eu falei, eu vou para Atacadão nada, pegar fila nada, mandei o pedido e veio tudo errado. Olha aí. Equilibrou, né? Deu da balança. Mas você come uma pizza agora, você pega, você liga, você manda um zap, entra no aplicativo. Ou seja, há uma lógica de consumo, e as pessoas hoje estão cada vez mais observando que tudo pode chegar na hora. Então aumenta o quê? O senso de imediatismo. Você vai na rede social, quem usa, né? Tá lá, o vídeo tem 1 minuto e meio, ninguém tá vendo. 1 minuto e meio de vídeo, passa, não quero ver esse negócio não. Tem que ter 10 segundos, tem que ter 15 segundos, porque o meu tempo de atenção naquele vídeo é 15 segundos. Se não me interessar, eu já vou rolando para cima e passo ali horas. Estamos hoje num tempo, irmão, que você não tem perseguição, você não tem o Estado, o imperador romano, você não tem um Hitler correndo atrás de você para te matar. Mas o que você tem? Você tem hoje uma sociedade e um país de uma instabilidade econômica, de muitos problemas sociais. Está difícil sobreviver no mês. Está difícil fazer aquela viagem tão sonhada. Quanto tempo que você não faz uma viagem que você queria fazer? Quem aqui viajou ano passado? Levanta a mão. 2, irmão, 3. Amém, irmão. Glória a Deus, essa família abençoada aí, glória a Deus. Na próxima, chama o pastor para orar lá, para poder abençoar. Abençoar o camarão, abençoar o caiaque, né? Ô, meu irmão, eu não viajei no passado, não me lembro de ter viajado no passado, viajei? Viajei para o sertão, para fazer missões. Foi uma viagem, ok. Foi. Quando eu voltei, fiquei 3 dias no meu tio lá em Recife, e um calor, meu tio rico, mas não tinha ar-condicionado na casa dele. Tio, por quê? Porque ventilador lá é quente e seco. Não via a hora de voltar, enfim. Dificuldade. Eu poderia continuar, mas o tempo já não me permite. Eu tenho que trazer esses fatores para quê? Para te mostrar que você hoje é uma igreja que precisa ouvir a carta de Jesus a Éfeso e imaginar o seguinte: assim como Jesus conhecia as obras da igreja em Éfeso, Jesus conhece as nossas obras, conhece nossa realidade, conhece os nossos desafios. Então essa carta é para nós. O que Deus tem para falar conosco a partir de hoje, até as próximas quintas-feiras, não é para outra igreja, não é para Éfeso, não é para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira. Não, é para nós também. Essa carta é para nós. Nós temos desafios e o Senhor tem a nos orientar pela sua palavra. Termino. Mais 1 minuto só para terminar. Entre desafios políticos e culturais, só para resumir, na política, essa polarização aí. Estava todo mundo bem, a família bem, aí o Trump triposse. Aí começa as discussões. Estava todo mundo indo bem, aí o deputado da direita postou um vídeo que alcançou milhões, aí agora está discutindo pizza. Eu estou num grupo de uma galera lá de Realengo, lá da antiga, que jogava bola quando eu era criança, e os caras estão discutindo ferozmente isso, cara. O pizza, não sei o que, mas tu está compartilhando fake news, que eu sou isso, eu sou... você também é burro de ser Lula, o outro falou, mas você é bolsonarista, eu não sou. Mete essa, porque os caras ali, ó. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, rapaz, cheio de trabalho, cheio de coisa para resolver. E eu ouvi 3 minutos e falei, rapaz, mas tem falta de tempo. Mas não tem como fugir. Não tem como fugir do grupo do Zap. Nem do grupo de futebol, né, irmão? Porque às vezes perde tempo lá. Não tem como fugir. A verdade, meus irmãos, é que nós estamos numa sociedade totalmente conectada, com internet 5G, alta velocidade. Nós temos comida e tudo que nós queremos muito facilmente pela Shopee, pela Shein, pela Amazon. Nós temos acesso a toda a informação full time, online. Nós podemos gravar um conteúdo pelo celular, enviar para alguém que está nos Estados Unidos para poder ouvir. Antigamente você tinha que ter a fichinha para o orelhão da Telerge, meu irmão. Você não sabe ter uma fichinha. Quanto mais o cartão, que foi depois da fichinha. Você não tem ideia do que é, o dólar R$5. Você não tem ideia que é comer um hambúrguer com refrigerante, pagando 50 centavos. Mas também o salário mínimo é R$145. Isso que não te conta, né, irmão? Mas é para esse tempo que essa palavra, que atingiu lá a comunidade no 1º século, ela também fala conosco. E nós temos desafios para abordar e vamos fazer isso na próxima semana. Amém, meus irmãos? Amém. Então, fizemos aí uma introdução do estudo. E fica aqui
o gostinho de quero mais, né? Água na boca, mas o que vai vir agora? Vai vir aqui muita palavra de Deus para o nosso coração, porque uma primeira coisa eu vou destacar para você. Jesus vai falar no versículo 1, bota só o versículo 1 aí. Uma primeira coisa, só para você poder não achar que hoje foi aula de sociologia, história e outra coisa. Não foi não. Olha aqui, versículo 1. Caiu. A tecnologia às vezes não resolve, né? A gente tem que olhar o papel, a importância do papel, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita, é a mão do poder. O imperador, o rei, segura a espada com a mão direita. Representa força, segurança. Aí a palavra diz para nós nessa noite: quem está escrevendo não é um apóstolo. Quem está escrevendo não é um profeta. Quem está escrevendo não é nem um imperador romano. Não é Hitler, não é um ditador, não é o presidente da república, nem o ex-presidente. Quem está escrevendo é quem tem na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas. E anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas significa, sabe o quê? A igreja. São os anjos da igreja. Ou seja, Jesus Cristo nos dá segurança. Recebe essa palavra. Não há perseguição, não há provação, não há privação, não há ansiedade, não há oposição espiritual nem humana que possa te arrebatar das mãos daquele que tem na mão direita as 7 estrelas. E quando ele fala de ter na mão direita, eu peguei essa tampinha aqui para ilustrar para você, ó. Não é que ele tem uma garrafa, um copo, eu estou segurando o copo, mas eu não tenho posse total do copo. Jesus fala na palavra que ele tem as 7 estrelas na palma da sua mão direita. Ele tem total controle e segurança sobre o seu povo. Ele é o líder da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Sabe por que as coisas aconteceram aqui para a PIB do Mendanha? Como aconteceram? E sabe por que veio para cá um seminarista como eu, sem nenhuma experiência? Porque é o Senhor da história, que tem a igreja na palma da sua mão. Ele está cuidando disso aqui. Ele cuidou de todo esse processo. Ele preparou o coração da igreja. Ele preparou a minha vida. Ele preparou outras vidas. Para que agora estejamos aqui, ouvindo a sua palavra e vivendo o propósito dele. Entenda uma coisa. Sai daqui com essa palavra em nome de Jesus. O Senhor da igreja, ele tem a sua igreja, a sua noiva, na palma da sua mão. E a história não pode ser mudada pelo homem, nem pelo inimigo, nem por mais ninguém, porque o Senhor reina sobre a nossa história. Quem apresentou-se a João não foi um carpinteiro, ou um marceneiro, ou um homem de dores, um homem frágil, que não havia beleza alguma nele. Quem se apresentou foi aquele que disse no capítulo 5, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que vivo, e tenho nas minhas mãos, na mão direita, as chaves da morte e do inferno. Não há como nós sermos separados do amor de Deus. Não há tribulação, fome, perseguição, não há escassez, não há perda, não há nada que nos separe desse amor. E se Ele é por nós, diga, quem será contra nós? Nossa segurança total e eterna está no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem o controle da história, Ele tem o controle sobre a igreja e Ele é por nós. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.